urna. Agora, a questão que se coloca aqui é: estes editais estão a ser solicitados, que a CNE deverá dar, quais são os editais falsificados ou são os editais verdadeiros? Esta é que é a questão de fundo. Quais são esses editais? Porque eu acho que o correto a ser feito é solicitar à Comissão Nacional de Eleições e aos partidos políticos, já até os do Podemos, pedir a Renamo, pedir ao MDM e até a quem mais tiver editais para poder fazer o cruzamento. Uma das coisas que aconteceu durante a contagem foi exatamente a falsificação dos editais. Houve uma contagem, mas depois de se preencher o edital que foi para a Comissão Nacional de Eleições já não é o edital que os outros partidos têm. Então, eu não sei se esta questão dos editais da CNE vai efetivamente resolver ou não o problema. De acordo com o despacho número 50 de 2024 do Conselho Constitucional, trata-se de atas e editais da cidade de Maputo, província de Maputo, Gaza, Inhambane, Tete, Zambésia e Mampula. Eu gostaria de ouvir Fátima para comentar acerca disto. Será que com os editais destes distritos ou destas regiões, destas cidades, seria suficiente para mudar o resultado que tanto o eleitor espera? Vamos na segunda notícia e vamos debater. Aqui o senhor Albino Forquilha diz que vai liderar a oposição em Moçambique. Albino Forquilha reitera que continua aliado com Venâncio Mondlane, incluindo na convocação das marchas. Numa entrevista à STV, Forquilha avançou que vai liderar a oposição. Fala ainda dos termos do acordo assinado com o candidato à presidência da República. É uma entrevista concedida em exclusiva à STV que começou com o esclarecimento sobre a saúde do acordo de parceria entre o partido Podemos e o candidato Venâncio Mondlane. Portanto, esta eu quero perguntar ao Gama e pedirei a Fátima para depois rebater esta resposta que Gama vai dar. Portanto, o senhor Albino Forquilha aqui começa a demonstrar que já existem algumas flexões aí entre o Podemos e Venâncio. Será? O porquê que ela aqui assume que vai liderar a oposição se ainda não foram divulgadas os resultados válidos pelo Conselho Constitucional? Aqui já começa a vir fumo. Portanto, eu volto a palavra aos meus convidados, começando com Fátima. Fátima, portanto, o que é que vai acontecer aí com esses editais? Bom, talvez a primeira coisa que eu poderia dizer é que estas províncias que são mencionadas são as que apresentaram ou apresentam maior contestação, ou seja, onde há maiores discrepâncias entre o que a Comissão Nacional de Eleições diz e o que os partidos políticos, desde o MDM, creio que a Renamo e o Podemos têm estado a reivindicar, que não são os resultados reais na urna. Agora, a questão que se coloca aqui é: estes editais estão a ser solicitados, que a CNE deverá dar. Quais são? São os editais falsificados ou são os editais verdadeiros? Esta é que é a questão de fundo. Quais são esses editais? Porque eu acho que o correto a ser feito é solicitar à Comissão Nacional de Eleições e aos partidos políticos, já até os do Podemos, pedir a Renamo, pedir ao MDM e até a quem mais tiver editais para poder fazer o cruzamento. Porque uma das coisas que aconteceu durante a contagem foi exatamente a falsificação dos editais. Houve uma contagem, mas depois de se preencher o edital que foi para a Comissão Nacional de Eleições já não é o edital que os outros partidos têm. Então, eu não sei se esta questão dos editais da CNE vai efetivamente resolver ou não o problema. E um terceiro elemento que eu queria trazer é que é preciso ter muito cuidado com o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional é especialista em entreter. Em 2019, quando a Alice Mabot, que Deus já tenha,
se apresentou como candidata presidencial. Eu acompanhei o processo da Alice, eu estive em frente do processo da Alice, juntamente com os outros colegas que estavam ligados à CAD, nesta altura, e o que o Conselho Constitucional fez? Devolveu os processos a dizer que não estavam em conformidade, enquanto estavam em conformidade, prometeu ajudar, foi lá e escangalhou todo um processo. Portanto, o Conselho Constitucional está a tentar emitir uma mensagem, entre aspas, de esperança para o povo, para demover as pessoas das marchas e dar a ideia de que há de vir justiça. Mas, no fim, como eu disse, o que pode vir a acontecer é aumentar aqui 1 e 2 mandatos, aumentar o número, reduzir as percentagens, mas o resultado, que é este que nós queremos ver mudado, que é tirar o Chapo, porque o Chapo não venceu, que é tirar a Frelimo da maioria, porque a Frelimo não venceu, a Frelimo tem uma popularidade de 30% e não popularidade de 70%. Aliás, mesmo os candidatos presidenciais da Frelimo, é histórico o Chapo inaugurar com 70%. E pior, numa altura em que o Partido Frelimo é o partido mais impopular, ou vive o seu momento mais impopular da história. Portanto, 70% é uma margem que Guebuza teve, mais ou menos, quando estava no seu segundo mandato e distribuía dinheiro no seu primeiro mandato. Ou seja, as pessoas quiseram Guebuza no poder porque tinham a expectativa de continuarem a receber o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento Distrital. O que tem Chapo que move, na lógica, assumindo que esses são os resultados, o que tem Chapo que move 70% da população a ir votar nele? O que tem a Frelimo? O que fez a Frelimo que leva as pessoas, 70% da população, a ir votar na Frelimo? Portanto, é de uma falsidade grande, absurda, grotesca, que, infelizmente, nós vamos ser entretidos pelo Conselho Constitucional. E se a gente aguarda a negociação para pós-publicação dos resultados, como se diz, decisão do Conselho Constitucional é definitiva e irrecorrível, o que vamos fazer depois disso? É só destruir o país. Então, o meu pensamento é de que, conhecendo estas instituições e como elas atuam, eu não tenho nenhuma esperança de que o Conselho Constitucional vai trazer justiça eleitoral. Acho que é muita ingenuidade acreditar que o Conselho Constitucional vai trazer justiça eleitoral, quando muito o que o Conselho Constitucional vai fazer é diminuir de 70% de Chapo e dar 60%, 55% e ainda assim manter Chapo presidente da República. O que vai fazer na Assembleia da República é reduzir os 195 assentos, entre aspas, que a Comissão Nacional de Eleições está a dar para talvez 160. Muda alguma coisa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E não acho que é isto que está em causa. Reduzir o número de assentos, reduzir o número de votos de Chapo. A ideia é dar poder a quem realmente venceu estas eleições. E não foi Chapo. E não foi o Partido Frelimo. O Partido Frelimo não tem maioria na Assembleia da República. O Partido Frelimo não ganhou a província de Maputo. Isso eu testifico porque eu trabalhei literalmente aqui na província de Maputo. Eu vi os editais da província de Maputo e a Frelimo não ganhou na província de Maputo. Portanto, não tenho muita expectativa em relação ao Conselho Constitucional. Acho que é bom começar a pôr os pés no chão. Quem acha que o Conselho Constitucional pode trazer um resultado diferente, não vai trazer resultado diferente. Pior, é preciso lembrar que este Conselho Constitucional é o Conselho Constitucional que foi renovado. Não é? Estão lá novas pessoas, algumas que estão a sentir que foram premiadas e que têm mais um mandato depois deste, portanto estão a começar a sentir o sabor da cadeira. Outros estão no seu segundo mandato e a negociar um pacote de benefícios para a sua reforma. Portanto, eu, sinceramente falando, o meu ponto é: vamos rasgar e esquecer estas eleições. Eu gosto do Venâncio. O Venâncio é o presidente que nós estamos a precisar neste momento, não tenho dúvidas. Mas entre ficar com um passarinho a voar e segurar um que vai nos dar um ganho maior, eu prefiro segurar este que vai fazer a transformação, porque dizer que o Conselho Constitucional vai mudar a situação não vai mudar absolutamente nada. Eu não quero me enganar e não quero enganar a ninguém achando que o Conselho Constitucional vai trazer a justiça eleitoral, porque não vai trazer. Ainda que me devolva e me dê assento para a Assembleia da República, que a Comissão Nacional de Eleições roubou, não muda nada. Minha presença lá não vai fazer absolutamente nenhuma diferença.
Este é que é o ponto. Este é que é o grande Uhum. ponto. Eu prefiro entrar para uma negociação de transformação do nosso país, começarmos a preparar eleições que vão ser verdadeiramente livres e justas e transparentes, com novas instituições, novas pessoas, novo compromisso, construirmos o país. Estas eleições são para esquecer. Venâncio venceu, mas a Frelimo não vai entregar o poder. Esta é que é a verdade. E não vai entregar por duas razões. A primeira é que eles estão tão amarrados ao sistema que entregar o poder ao Venâncio significa que muita sujeira, muita coisa que a Frelimo esconde vai ficar desvelada. Eles não querem. A segunda Seria é que há necessário, muita gente. seria necessário o Venâncio vir e abrir todas as cubas, ou o Venâncio seria aquele que vem, coloca bálsamo e relança um país novo? Não era O melhor? ponto é que é impossível relançar um país novo sem ter que mexer algumas coisas. Ainda que ele diga que eu não vim para expropriar, porque eu também sou defensora disso, na parte que eu queria falar sobre a economia, era de que Uhum. é preciso fazer reformas econômicas, ir para os contratos extrativos, não sei o quê, mas Vamos não voltar lá. significa. Fátima, Sim, ajuda-me sim. ajuda-me a gerir. Vamos voltar Tá. na parte econômica, não é? Vamos dar a palavra ao Gama para me responder estas flexões, porque o senhor, o senhor aqui, ele deu-nos algumas pistas, deu-nos umas pistas de que parece que existe já alguns problemas. O senhor Albino, eu quero saber, Gama, tu que consegues interpretar digamos, a linguagem política, gesticulações e tal, os jogos. Será que já existem aí problemas? O senhor Albino já está a ser influenciado porque hoje deu uma conferência juntamente com o comandante-geral da polícia, do qual a mensagem foi harmoniosa, em que não vamos que seja uma marcha pacífica, sempre foi um protesto pacífico. Mas agora, o senhor Albino também incentivou as pessoas a voltarem a trabalhar. Será que está de acordo com a mensagem do forte candidato, o Venâncio Gama? Bom, ele faz aqui uma posição e diz que está alinhado com o Venâncio. Quando ele diz que vai liderar a oposição em Moçambique, quer dizer, se a Frelimo tem os resultados que tem, está número 1, o Podemos está número 2, então ele é o líder da oposição, porque ele é o presidente do partido, não o Mundline. Então, no Parlamento, será Uhum. ele a liderar. E há um estatuto especial que se atribuiu a dada altura, que foi feito, que era para o de la Cama, de la Cama e depois passou para o Suf Momad, que, que ele recebe um estatuto de líder da oposição. Então, o Albino Fokila, neste momento, mesmo até com estes resultados, ele torna-se o líder da oposição, ganha esse estatuto e não o Mundline. Pelo menos dá para perceber que é esta mensagem que ele está aqui a passar. Agora, se ele está a Mas desencorajar. neste caso, Gama, permita-me e vais continuar, vou lhe dar o tempo suficiente. Neste caso, Gama, o Mondlane assumiria a presidência e ele com o Podemos ficariam na oposição se as pessoas votaram em simultâneo. Quem votou o Mondlane seguramente votou para o Podemos. Não sei se é esta a realidade no terreno, Gama. Bom, o que ele está aí a dizer, pelo que nós estamos aqui a perceber, é que ele vai liderar a oposição no Parlamento. Ele não falou ainda dos resultados não oficiais, né? Ele está a falar com base nos resultados que estão disponíveis, que ele vai liderar a oposição. Vai liderar porque ele vai estar no Parlamento como líder do Podemos. Agora, o Venâncio não é o presidente, é apenas o candidato. Mas se nós formos a fazer a justiça eleitoral, o Mundline, se calhar, torna-se torna-se o presidente da República, mas isso só poderá ser verificado
se haver aqui a comparação dos editais. Agora, como é que pode-se fazer isso? Não sei como é que está no caso de Moçambique, mas Angola, para evitar isto, houve a proposta de que os editais passassem a ter número de séries, conforme são também as notas das moedas, das notas de dinheiro. Com número de série, quando os outros trazerem os seus editais, as suas cópias, vai-se conseguir ver se são verdadeiros ou não, comparando-se. Aquilo impede com que se faça falsificação. Não sei se a Fátima, se calhar, poderá nos explicar melhor. Não sei se Moçambique também chegou a este nível de produzir os editais com séries. Então, isto pode ajudar a prevenir também a falsificação deles. Por exemplo, no caso de Angola, depois nós não conseguimos fazer contagem paralela ou verificar, é aquilo que já dissemos nas outras ocasiões, porque depois o Tribunal Constitucional, que é o Conselho Constitucional, alegou que a lei não prevê recontagem paralela dos votos. E ficou assim. E é aquilo Fátima, que a Fátima está a dizer. O Constitucional, o Conselho também em Moçambique, vai usar um artifício para distrair as pessoas. E já estão a começar, quando vêm a público, vão levar este assunto eleitoral agora para um campo de criminalidade contra o Venâncio. Isso. A sociedade deixa de debater a questão eleitoral, da verdade eleitoral, vai se debater na questão das manifestações que estão a ser estão a ser com atos, acompanhadas por atos de vandalismo e etc. E vemos aqui hoje, por exemplo, em Tete, a polícia andou a fazer tiroteios, atirou na cabeça de um jovem, as pessoas viram, presenciaram, mas a polícia está a dizer que aquele projetil não veio de, não é deles, que o jovem deve ter sido aleijado com outro portanto, instrumento qualquer. Já está a haver esse tipo de manipulação. é uma reprodução angolana do Exatamente, em Angola Inocêncio também de aconteceu Matos. isso. A polícia depois mata, depois, como aconteceu com o Inocêncio de Matos, a polícia matou, depois diz que não, que Não. aquilo que o jovem caiu de trás e que bateu com a cabeça e pronto. E encontrou um Depois eles vão fragmento por no ali. chão e por aí fora. Sim, porque a polícia também não quer mais. Acho que ela está cautelosa em provocar mortes. Porque quanto mais mortes provocarem, mais a população fica irritada, sente-se na necessidade de ir mesmo para a rua para mostrar a sua revolta e o regime pode ficar amedrontado. E veja, quando tu trazes, se tu ganhaste com 70%, por que é que estás a usar recurso à violência para travar as pessoas? Por que é que não veio o próprio presidente News ou o Chapo a lançar uma mensagem, já que estes 70% da população te votou? A Frelimo foi para umas eleições totalmente fragilizada. Fragilizada em que sentido? Foi fragilizada com o problema das dívidas públicas, em que se desviou-se cerca de 2 bilhões, ou dívidas ocultas, queria dizer, 2 bilhões de dólares que foram desviados. Houve um julgamento que foi público, que foi apresentado em tribunal. Aquele julgamento é um julgamento contra a Frelimo. Ela foi julgada publicamente. Isto em qualquer país do mundo, isto é um julgamento contra o partido no poder. Então, um partido que é julgado na praça pública, dia seguinte aparece a dizer que ganhou com 70%. A Frelimo foi para essas eleições divididas em 3 campos. Tinha ali o campo de cada presidente, cada anterior presidente tem a sua ala. E vimos naquele grupo, quando houve a escolha para a eleição do Chapo como candidato, apareceram ali todos divididos. Portanto, a Frelimo tem aqui problemas também, tem problemas de má governação, tem o problema de Cabo Delgado que até hoje não consegue resolver. Portanto, é um governo que foi concorrer para disputar a sua sucessão com sérios problemas. Eu penso que aí a Frelimo também exagerou redondamente ao se atribuir esses resultados astronómicos ao Chapo. E não só, este governo tem estado a aumentar os custos porque tem mercenários no país, os ruandeses, que não foram em Moçambique com a anuência como é que é, da Assembleia da República, penso eu.
Gama, vamos dar a Fátima para poder responder a tua pergunta e depois voltamos a te dar a palavra. Fátima, podes responder a pergunta do Gama? Sim, no caso de Moçambique, os boletins, eles não, tanto os boletins quanto os editais, eles não aparecem com séries. E é por isso que é muito fácil encontrar boletins que são fabricados aí e facilmente introduzidos nas urnas. E o processo de contratação da entidade que fabrica é de uma aldrabice sem igual. Aliás, quando o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições vem e diz que há uma dívida contra a empresa que produziu os boletins, significa que estamos diante de alguém que é da confiança do governo. Logo, nós temos um processo minado. Portanto, infelizmente, e esta é uma das recomendações que eu gostava de fazer para o caso de Moçambique, para as próximas eleições, que é preciso colocar série nos boletins e nos editais e depois adotar-se aqueles pequenos... Existe uma forma para facilitar a contagem de scanners que já identificam os boletins falsos, os boletins verdadeiros. Faz-se um scanner para uma central que pode ser publicamente acompanhada não só pelos órgãos eleitorais, mas também pelos observadores, jornalistas e todos interessados, e aqueles boletins ou editais falsos, eles são automaticamente reprovados. Portanto, acho que é possível nós melhorarmos o nosso sistema, e neste caso, só para ser muito direta e específica, não temos, infelizmente, nenhum número de série ou código de barra específico que identifica se é verdadeiro ou falso. Ok, agora, Fátima, eu gostaria que replicasses ou acrescentasses sobre a questão do senhor Forquilha, se ele está a procurar gerir a oposição, ele está a procurar ficar na oposição. O que é que se passa aí de facto? Porque não é que ele já está a começar a mandar para o Mondlane para descansar e agora ele vem e toma a leadership do Podemos e todo esse sucesso construído por Venâncio fica com ele, porque todos aqui estão a dizer, os que votaram, queremos Mondlane presidente. Se Mondlane vai para presidente, por que Forquilha começa aqui já a reclamar a leadership da oposição? Pois, de facto, é uma mensagem que está escondida, né? É uma indireta, se posso assim dizer, que acho que deve ser... ele caiu na armadilha de uma pergunta do jornalista, eventualmente, e não se apercebeu da resposta que estava a dar. Nesta fase que se está à espera da validação dos resultados, vir e dizer que vai liderar a oposição em Moçambique quer dizer que reconhece que o Podemos o segundo, teve menos votos que a Frelimo na Assembleia da República e reconhece que o Chapo venceu as eleições. Deste pronunciamento é isto que se pode concluir. E, como eu disse, ele deve ter caído na ratoeira e não ter se apercebido da gravidade desta declaração que ele faz. Mas é preciso também lembrar que o Forquilha está num fogo cruzado em que há muita gente que há muita desinformação que está a ser feita. Há muita gente que tem interesse de colocar o Venâncio e o Forquilha em rota de colisão e me parece que aos poucos eles vão conseguindo isso ao construir alguns discursos, não é? Ou a fazer enquadramentos de discursos do Forquilha que parecem ir em contramão com o que o Venâncio diz. Por isso, muitas vezes, ele é forçado a dizer o que eu estou alinhado com o Venâncio, mas depois vem um discurso que parece estar desalinhado com o Venâncio. Portanto, se pudesse recomendar uma coisa ao Forquilha, era, nesta fase da litigação, fique em silêncio, senhor Forquilha, deixe o Venâncio, que está a fazer uma luta maior, porque a luta presidencial é maior que a luta parlamentar, deixe que o Venâncio faça essa luta e ele fica no backstage a acompanhar todo o processo de litigação
a interagir com os tribunais, com o Conselho Constitucional e por aí fora fazer o trabalho, portanto, de base, se posso assim dizer, ou de auxílio, porque no fim do dia as pessoas vão acordar e vão começar a perguntar, afinal, Podemos e Venâncio estão ou não estão juntos? Esta é que é a questão que eu acho que é importante, porque há uma indicação muito direta que é enviada pelo Venâncio, e como os jornalistas, o partido no poder não tem acesso ao Venâncio, vai usar o Forquilha para nos atrapalhar a todos. Então, acho que é preciso que haja um pouco de cautela. Eu compreendo o interesse que o Forquilha tem de continuar a falar pelo Podemos, mas neste momento o Podemos deveria ficar um pouco calada e deixar que o Venâncio faça a sua E parte. até seria muito mais produtivo. Isso, se eles tiverem que falar, falem sobre os procedimentos na litigação dentro do Conselho Constitucional, essas coisas todas. Não se metam a discutir manifestações. Por exemplo, hoje o que o comandante-geral da polícia fez nos chama a atenção para um fato interessante. O comandante-geral da polícia é um operativo, legalmente falando. Com que mandato é que ele vai falar com os líderes dos partidos políticos? Esse não é o papel do ministro do Interior. Quer dizer, o comandante-geral está a suplantar o ministro do Interior. É isto que nos estão a dizer, e os partidos políticos estão a ir falar com o comandante, que foi ele que deu ordens para atirar, para matar contra os manifestantes, que é este que está a difundir discursos de ódio, de acusação de que as manifestações são violentas. Não há manifestações violentas, porque são direito constitucional. Esta violência que estamos a ver é resposta à violência iniciada pela polícia. Então, as pessoas estão a reagir. E ainda que as pessoas estejam a queimar pneus, é uma forma de chamar atenção ao poder, que nós não estamos satisfeitos, queremos mudanças. Então, achei também um pouco estranho este voluntarismo, digamos assim, por parte do comandante-geral da polícia, que é o operativo, o guardião das urnas, a pessoa que manda os polícias irem para as mesas de voto e fazerem e desfazerem naquelas mesas de voto, e hoje vem se fazer de bom samaritano. E ainda disse uma coisa que me intrigou, que o Podemos não está interessado nas manifestações violentas, mas o problema é o Venâncio. Onde é que ele entra como comandante-geral? Não é esse o papel dele. O papel dele é ir ter com os seus polícias, orientar os seus polícias a como responder a esta manifestação. Portanto, o senhor Forquilha, ainda que eu gosto muito dele, acho muito fortes os seus posicionamentos, é melhor se calar um pouquinho neste momento, deixar o Venâncio tomar as rédeas até que consigamos resolver este problema, porque senão vão entrar em rota de colisão. Aliás, vi aqui no chat já algumas pessoas já dizerem o problema é que o Podemos já de tomar posse vai abandonar o Venâncio. E esse risco existe. Ele é patente, está ali. O que vai acontecer? Qual é o posicionamento final do Podemos? Quando o Conselho Constitucional declarar os resultados, o Podemos vai tomar posse ou vai continuar a seguir o Venâncio na contestação dos resultados? Porque, como se disse, eu estou de acordo, de apoio, e eu já dizia isso na minha campanha eleitoral, o Conselho Constitucional declara os resultados que declarar, temos que ir às instâncias fora do país, expor este país, processar este governo, porque está nos a obrigar a ficar numa situação em que nós já não queremos. É como um esposo que me violenta todos os dias e quer me obrigar a continuar casado com ele enquanto eu não quero. Corrompe todos os tribunais deste país para me manter prisioneira. O que eu faço? Vou ao Tribunal Penal Internacional dizer que estão a me violentar com o apoio do Estado. Então, acho que é preciso que o Podemos se tenha muita cautela também nos seus posicionamentos e já comece a decidir exatamente nos cenários possíveis como é que se vai posicionar, porque isso vai nos indicar muito claro para onde é que o Podemos pende e tende do ponto de vista deste processo eleitoral. Por isso, mais uma vez, eu insisto, não fiquemos à espera do Conselho Constitucional, porque não há de vir nada bom. Vamos negociar o melhor para este país. Eu sou dessa posição. Obrigada. Ok. Gama, eu volto para si. Quando estavas a falar, falaste de ou o Chapo ou o presidente Nyusi
deveriam vir em público para apelar, digamos assim, à calma, harmonizar um pouco mais a ira. Não harmonizar a ira, mas harmonizar o país, não é? Acalmar os ânimos. Vimos um presidente Nyusi muito agitado, muito nervoso e a se colocar na primeira fila, esqueceu-se que é o presidente da República e começa a defender o resultado da Frelimo, começa a condenar os atos políticos de. Porque o Mondlane está a fazer política. Mondlane não é um vândalo, Mondlane não é um delinquente, Mondlane está a fazer política. Ele fazendo esse apelo a manifestações e tal, ele está a conquistar com o povo o poder, ou melhor, está a reconquistar o poder para tirar o tirano, ou como é que podemos tratar da Frelimo que está há 30 anos ou 50 anos no poder. Gama, o porquê que ele não veio com essa linguagem de calma, de persuasão, para dissuadir a ira do povo e disse, ouvi por alto, chegou-me aqui um sopro de que o Nhuse não está em Maputo. Nhuse não está em Maputo, foi aí num refúgio. O porquê que ele teve que ir até esse refúgio? Não sei se esta informação também tens É no assim, domínio. Álvaro, quando um país está a viver um problema em que a população está exaltada, é necessário trazer, às vezes, figuras de consenso, figuras de prestígio que possam acalmar a população ou se comunicar com a população. E Moçambique tem essas figuras, tem o presidente Chissano, sobretudo, a Graça Machel, que quando aparecem para falar, todo mundo escuta o que eles falam. E também podem ouvir o Guebuza. Pelo menos Moçambique ainda tem essas vozes que podem representar uma certa estabilidade. O presidente Nilce já muito que está desacreditado e as pessoas não se revêem nele e não gostam dele. Porque o Nilce teve comportamentos inadequados para um chefe de Estado. Ainda há dias andou a circular um vídeo, ele em estado de embriaguez. O Nilce tem o problema das vezes ir se trancar na fazenda dele, e na fazenda ocorrem coisas imorais, imorais ou não apropriadas para um chefe de Estado. O Nilce tem o caso dos filhos que esbanjam no Dubai, em Portugal. Portanto, é uma figura que o povo moçambicano não vê como uma referência. Isso não é de agora, já há muito tempo. Já há algum tempo. Depois é uma figura que andou em brigas, em rupturas com o presidente, o anterior, o Guebuza. Então, ele, nesse momento, quando vem falar a público, irrita mais o povo moçambicano, porque ele é parte desta fraude, porque esta fraude também, esta instabilidade, lhe interessa. E ele é o promotor, ele, nesse momento, é o presidente em exercício, o presidente de gestão. Ele teria todas as condições para parar com esta violência. Poderia dizer à polícia, ok, deixem o povo se manifestar, não tirem vida de ninguém, acompanhem nas manifestações, deixem eles falarem o que querem, não permitam que pratiquem atos que possam alterar a ordem pública, deixem eles aí na rua a se cansarem, ficarem com sede, com fome, depois vão para as suas casas. Se quiserem se manifestar no dia seguinte, que voltem, mas o papel da polícia é monitorar e acompanhar e salvar e proteger as vidas. Mas não, o que é que ele faz? A polícia, logo que chega no local onde as pessoas estão a se manifestar, é tiros. As pessoas não estão a tentar contra a ordem pública. As pessoas não estão a tentar, as pessoas só querem desabafar, ir para as ruas e dizer o que sente. Mas não, e ele já está a usar medidas não proporcionais ou desproporcionais, que é o recurso à violência, para depois dizer que não, que está a agir em legítima defesa. Quanto mais mortes acontecerem, mais problemas o presidente Nilce vai ter.
Amanhã alguém vai pegar essas mortes, os tribunais moçambicanos não vão resolver, não vão trazer justiça, fazer justiça por essas pessoas ou pelas famílias. Vai aparecer alguém, vai levar todos esses números de mortes e levam depois ao Tribunal Internacional. No Tribunal Internacional basta só levar aí 20 nomes de pessoas que morreram e provar que a justiça moçambicana não promoveu uma justiça verdadeira e célere contra estes casos, ele depois vai ter problemas. Uhum. Portanto, Então, o presidente Nilson tem que ver o que é que ele quer no seu DAIAFTA. Ele está a sair muito, muito, muito mal. muito mal. Eu entendo que ele quer agora tentar, ele sabe que o Chapo vai ficar ali, é capaz de ficar, e quer tentar ter o Chapo já nas mãos e lhe proteger. Dizer, olha, estou a fazer isso, te proteger com unhas e dentes, que é para depois tu ficares, para estares aqui comigo, para depois exercer uma certa pressão ao Chapo. Quer criar aqui uma relação de dependência já com o Chapo. Veja que no fim, ele não apareceu na campanha, pronto, mas no fim, quando se anunciou resultados, apareceu aí em alguns sítios a tentar celebrar com o Chapo, a querer dançar como se fossem grandes amigos. Ele quer ter o Chapo nas mãos. Por isso é que, neste momento, mas só que está aí para um caminho errado. Quando um líder usa o recurso à violência e a matar o seu próprio povo, perde. E o presidente Nilson já deu provas inúmeras que é um presidente incompetente. Veja o caso do Cabo Delgado, não conseguiu resolver. Levou tempo, quase 2 anos, para reconhecer que havia ali uma onda de violência no país, que o país estava a ser atacado, deixou pessoas morrerem, deixou com que o Cabo Delgado se transformasse num bastião do Estado Islâmico na África Austral ou em Cabo Delgado. Fez pela primeira vez o Estado Islâmico aqui em África, conseguiu ter território com acesso ao porto, aeroporto, teve territórios sob gestão. Isso isso é algo que não acontece. Quando foi alertado, o bispo Dom Lisboa, de Francisco de Lisboa, anterior, de Pemba, quando alertava, o que a Frelimo fez? Fez uma propaganda maligna contra o senhor. E, aliás, é uma prática que a Frelimo faz. Já agora, até com o Mondlane estão a usar a mesma prática, já querem pôr o Mondlane, ou melhor, o povo contra o Venâncio Mondlane. Já estão a pôr a circular nas ruas papéis a dizer que a população está chateada com o Mondlane porque os mobilizou para irem para as ruas, prometeu pagamento e não está a dar. E essas propagandas são perigosas. Quer dizer, ela amanhã faz mal ao Mondlane, aparece o senhor morto e a Frelimo depois vai dizer que não, é a população que o matou porque ele prometeu dinheiro para ir nas manifestações, não deram e foi agredido. E como tentaram trazer essa desculpa da morte do Alvino, que era uma questão passional. Exatamente, que era um caso passional. E de passional não tinha nada. Passional como se estavam a sair lá do sítio onde estavam a beber, uma jovem pediu boleia, eles levaram a jovem, depois esqueceu-se algo na barraca, voltou para trás e depois houve o acidente. Como é coisa passional como? Em menos de 24 horas, como é que o Cernic já investigou e concluiu que aquilo era problemas passionais? Até agora nunca apresentaram provas nenhuma. Moçambique tem problemas de credibilidade das instituições. O Cernic é um grande campeão em forjar provas. De facto. Está mais provado que aquilo foram assassinatos, até prova contrária, vamos dizer que aquilo são assassinatos políticos, né? Uhum. Começaram com eles e ele já, o Elvino já várias vezes antes disso já denunciava perseguições, ameaças e etc. O próprio Mondlane, nesse momento, está a ser ameaçado. Quando o ministro do Interior há dias fez pronunciamentos, aqueles pronunciamentos é de ameaças. Quando ele diz que ele está a fazer o coisa a partir de fora e etc. Aquilo é para lhe pôr contra a população. O APGR fez hoje um comunicado. Aquilo também é ameaça. Apelar porque não façam vandalismo, não façam aquilo.
Aquilo, o tom é de ameaças. O Venâncio, nesse momento, o Frelimo está a colocar o Estado, o Estado, está a usar o Estado para ameaçar um candidato presidencial. Nem sequer estão a respeitar que está-se diante de alguém que pode até vir por ser presidente a qualquer momento, porque pode haver uma recontagem, pode haver uma reviravolta por parte do Conselho Constitucional, embora deste não se espera nada, porque ele vão sempre obedecer a sua fonte de nomeação, que é a Frelimo, que é o poder político, né? Mas o que está a acontecer aqui é uma onda de ameaças contra o mundo online. Não, mas porque, Gama, olhando para as experiências africanas, se o povo continuar a pressionar, a exigir a verdade eleitoral, a exigir que se coloque Mondlane no poder, o Conselho Constitucional, de facto, poderá ir nessa direção. Porque, ou, de facto, quem tem o poder é o povo, ou o país existe para o povo moçambicano, ou o país existe para uma quadrilha de pessoas. O Conselho Constitucional é feito de pessoas. É feito de pessoas, tem alma, tem Tu tens um expressão. país que teve um líder histórico, que tornou-se um líder, um guia imortal, que é o Samora Machel. Ele morreu, mas já está morto há mais de 25 anos, ou mais de 30 anos. Mas hoje o povo ainda se inspira nos ensinamentos de Machel. O Machel, quando disse povo no poder, até hoje o povo entende essa orientação do seu líder imortal. Ele já E não tudo está aqui, pode mas os seus mudar. ensinamentos ficaram. Tudo pode mudar.